With that, I'll go ahead and introduce the next speaker, Tiago Lisboa, who will be talking about Staph aureus infections. And if we can bring up his slides, please. Translators? Yeah, I'll have to get Bom dia a todos. Vamos falar em português, né? Aproveitar que a gente pode. Vamos falar um pouquinho sobre infecção por Staph aureus na UTI. Aí, basicamente, a gente vai tentar abordar alguns aspectos da epidemiologia e o que determina a escolha por uma ou outra opção terapêutica. Falar um pouquinho rapidamente das síndromes clínicas. Basicamente, a gente vai abordar o tratamento na pneumonia e na bacteremia, que são as duas situações em que pode haver um pouco mais de dúvida, e falar de alternativas terapêuticas. Esse é um cartoon da internet, qualquer um pode encontrar no Google, né? Mas o texto ali é bem interessante, né? Quando todo mundo estava preocupado com a gripe aviária, talvez a gente devesse se preocupar também com o MRSA. Quando a gente vai olhar para a epidemiologia, o Staph aureus é um patógeno extremamente importante em diferentes séries que a gente for avaliar. A prevalência dele é uma prevalência importante. Em diferentes situações clínicas, aqui, por exemplo, na pneumonia, mas isso se reproduz em diversas outras situações clínicas. Aqui nesse estudo, por exemplo, 20% das infecções adquiridas no hospital ou as pneumonias associadas à ventilação eram causadas por MRSA, com uma mortalidade associada a MRSA extremamente elevada, em torno de 57%. Desculpa, do Staph aureus. Dentro das opções terapêuticas, nesse estudo epidemiológico, que foi visto com maior frequência, foi a escolha por vancomicina, seguida de linezolida e teicoplanin, né? São basicamente as principais opções que a gente tem no nosso dia a dia. Hoje em dia, a gente passa a ter algumas opções mais novas, que vão poder também nos ajudar, e a gente vai comentar sobre isso ao longo desse tempo. Mas o importante nesse estudo que a gente encontrou foi que o principal fator associado ao uso de uma cobertura anti-MRSA era a prevalência de MRSA na instituição. Então, vejam que em instituições que têm uma prevalência de MRSA menor do que 10%, isso realmente não deve ser um problema tão importante. Naquelas em que há mais do que 10% de chance de o patógeno isolado ser o MRSA, isso passa a ser mais importante. Mas por que isso é importante? Porque, dependendo do tipo de Staph aureus que a gente encontrar, se for um MRSA, por exemplo, isso pode estar associado com uma maior mortalidade. Os pacientes podem morrer mais. E isso se mantém consistente ao longo de uma série de estudos publicados na década passada e se mantém verdade até hoje. Então, vejam que, em relação à mortalidade, se eu tiver um Staphylococcus meticillium sensível, é melhor do que eu ter um Staphylococcus meticillium resistente. Por que isso acontece? Não se tem muita clareza. Um dos aspectos que podem sugerir o que pode estar acontecendo derivam desse estudo, onde se viu que a resolução clínica dos episódios de pneumonia causados por MRSA, por exemplo, tinham uma evolução muito pior do que episódios causados por outros patógenos. E aí não só Staphylococcus meticillium sensível, mas também outros patógenos, como, por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas tratada adequadamente tem um desfecho, um curso de resolução clínica significativamente melhor do que episódios de pneumonia por MRSA, mesmo que tratados de uma maneira adequada. Tentando entender por que isso acontece, bom, as nossas opções terapêuticas, até bem pouco tempo, em relação ao tratamento de pneumonias por Staph aureus, meticilina resistente, se resumiam praticamente à vancomicina. E, como a gente bem sabe, em qualquer fenômeno biológico ocorrendo seleção natural, o que a gente tem visto gradualmente são um aumento progressivo nas concentrações emitórias mínimas dos isolados de Staph aureus à vancomicina. A importância disso, bom, alguns estudos sugerem que isso pode ter um impacto em falha clínica e, eventualmente, até está associado com um pior desfecho. Existe uma meta-análise publicada em 2012 que sugere que altos mix podem estar associados com maior mortalidade, e essa meta-análise teve resultados significativos. Entretanto, quando a gente olha para a literatura, existem também outros resultados sugerindo que essa meta-análise publicada em 2014, que talvez a relação entre o MIC não seja tão clara e tão linear do ponto de vista de aumento da mortalidade. Então,
a gente ainda não tem isso muito claro. Nessa meta-análise, então, por exemplo, não se conseguiu encontrar essa associação entre um risco aumentado de morte. De qualquer maneira, a gente tem uma área aí cinza na literatura, em que existe evidência sugerindo uma coisa e evidência sugerindo outra. Com vistas nisso, qual a melhor opção? Bom, para não dizer que a gente não falou de MSSA, Staphylomethylina sensível, esse é um estudo clássico, publicado em 99, que comparou o tratamento de MSSA com oxacilina ou com vanco, né, e o que se viu é que o Staphylomethylina sensível tratado com oxa tem uma mortalidade muito baixa, um risco de falha terapêutica muito baixo. Um MSSA tratado com vanco tem um risco semelhante ao do MRSA tratado com vanco. Então, em Staphylomethylina sensível, o que a gente tem, e aqui uma excelente revisão da literatura, é que, quando a gente optar por um beta-lactâmico, isso está associado com desfechos significativamente melhores quando comparados com a vancomicina. Tratamento do MSSA com outras drogas anti-estafilococo, como, por exemplo, linezolida, a gente tem menos dados disponíveis na literatura. Parece que o desfecho não é tão ruim quanto esse desfecho encontrado com a vancomicina, mas, de qualquer maneira, a gente pode utilizar um beta-lactâmico. Isso levanta uma questão em cenários em que existe uma alta prevalência de MRSA, por exemplo, e que também existe Staphylo aureus metilina sensível, se a ampliação da cobertura para gram-positivo com vancomicina sozinha seria suficiente. Então, sugerindo que talvez, em alguns cenários, a gente deva pensar, principalmente paciente com suspeita de bacteremia estafilocócica, se a gente ainda não tem a definição se é um Staphylomethylina resistente ou meticilina sensível, que, além da vanco, se associe sempre um beta-lactâmico em função dessa maior chance de resposta positiva. Mas, duas palavras sobre o MSSA, o grande problema que a gente encontra são os patógenos resistentes. O MRSA é um patógeno resistente, a gente tem um incremento ao longo dos anos da prevalência desse patógeno, sem uma contrapartida do ponto de vista de evolução e de novas drogas disponíveis. Entretanto, quando a gente fala de gram-positivos, o nosso cenário é um pouquinho mais favorável do que para os gram-negativos. Por quê? Porque a gente tem opções no pipeline, a gente tem drogas novas aí que, em algum momento, vão poder ser utilizadas. Falando um pouquinho de pneumonia. Bom, para a pneumonia, a grande questão que a gente vê na literatura é o uso de vancomicina ou de linezolida. Por quê? Porque algumas das novas drogas, como, por exemplo, a daptomicina, não pode ser utilizada em pneumonia porque é inativada pelo surfactante pulmonar. Então, a opção que nos resta é comparar a linezolida com vancomicina. Alguns estudos mais clássicos sugeriam um benefício no uso de linezolida, principalmente no subgrupo de pacientes em que havia sido isolado MARSA, né, esse estudo do Dr. Marin, que está aqui. Comento rapidamente para não cometer nenhuma impropriedade. E isso se mantém como uma tendência na literatura, né? Vejam que desfechos de duração de ventilação, duração da hospitalização e duração do tempo da permanência na UTI, parece haver um potencial benefício aí para o uso dessa droga em comparação com a vancomicina. Entretanto, algumas meta-análises mais recentes falharam em demonstrar um claro benefício do ponto de vista de desfecho duro, seja de cura clínica, seja aqui de mortalidade, quando comparado os dois, aqui é cura clínica também no subgrupo de pacientes com Staphylo aureus. Então, essas meta-análises recentes levantam alguns problemas. Será que a maior penetração da linezolida no fluido no epitelial pulmonar é realmente importante? Será que o mic creep é uma coisa importante? E se a cura clínica nos pacientes com MARSA estão realmente disponíveis em todos os estudos que a gente tem publicados? Essa meta-análise de 2010. Em 2011, uma nova meta-análise mostrou uma tendência favorável à linezolida, já incluindo alguns outros estudos, principalmente em cura clínica nos pacientes, no subgrupo de pacientes com MRSA. E também uma tendência a menor mortalidade quando avaliou o grupo global de pacientes. Mas essa meta-análise, então, de 2011, ainda manteve algumas questões que podiam nos preocupar. Se o desenho dos estudos era adequado para identificar pacientes com MARSA, porque, afinal de contas, a gente precisa de uma identificação precoce e uma decisão terapêutica empírica e o mais precoce possível, né? Se a gente não identificar a MARSA precocemente, a gente pode começar a tratar esses pacientes ou fazer o ajuste do tratamento desse paciente de maneira tardia. E isso pode ter impacto no desfecho.
Se os estudos têm poder suficiente para análise de subgrupo, por exemplo, quando a gente faz análise só dos pacientes com MRSA confirmado ou não, e as análises de custo-efetividade, obviamente, porque a gente sabe que existe uma diferença de preço entre as drogas. O estudo que veio para tentar responder de uma maneira definitiva essa pergunta, então publicado em 2012, né, que foi o estudo Zephyr, comparando linezolida com vancomicina para o tratamento de pneumonia por Staphylo aureus, mostrou uma tendência a melhor resultado de cura clínica, né, não de mortalidade, mas de cura clínica, com o uso da linezolida. E esse resultado foi interessante porque ele, em análise de sensibilidade, ele se mostrou nos pacientes sem uso de vasopressor e nos pacientes com uma função renal mais preservada, né, com uma fração de filtração glomerular acima de 50, uma taxa de filtração glomerular acima de 50. O que chama um pouco a atenção, porque uma das grandes limitações que a gente sempre viu com a vancomicina foi a questão da função renal. Então, as recomendações elas acabam colocando num mesmo nível, né, a vancomicina ou a linezolida como opções para tratar os pacientes com pneumonia por Staphylo, principalmente por MRSA. Mas quando é que a gente pode considerar usar outras drogas? Então, considerar a linezolida quando tiver uma exposição recente à vancomicina, quando houver documentação de concentração inibitória mínima elevada, embora haja na literatura, como eu mostrei para vocês, ali meta-análises que sugerem que isso pode ser muito importante ou isso pode ser menos importante. Ou pacientes, então, com insuficiência renal aguda, embora o resultado do estudo Zephyr não corrobore completamente com essa sugestão. Mas, ainda assim, a gente tem alguns problemas, né? Quando a gente utiliza a vancomicina na maneira recomendada agora nos guidelines, que é baseada no peso do paciente, isso, nesse estudo, por exemplo, pareceu estar associado com maior risco de nefrotoxicidade, com maior risco de mortalidade do paciente. Esse é outro estudo que avaliou nefrotoxicidade, em que se viu que a manutenção de uma concentração acima de 15 mg por litro, que é o que a gente precisa geralmente manter para os pacientes com pneumonia grave, internados na UTI, estava associado com maior risco de nefrotoxicidade. Então, as limitações da vancomicina a gente conhece bem. Mas será que a linezolida sozinha consegue resolver todas essas limitações? Classicamente, uma das maneiras que se utilizava para justificar uma superioridade da linezolida era não haver necessidade de monitorização de nível terapêutico, né, e com isso ter uma facilidade, um custo menor. Entretanto, estudos mais recentes, e isso está sendo válido para tratamento de qualquer paciente crítico, né, nos mostram que os aspectos de PK/PD são importantes para a imensa maioria dos antimicrobianos, inclusive para a linezolida. Então, esse estudo mostrou uma grande variabilidade nas concentrações séricas de linezolida quando utilizada em pacientes criticamente doentes, havendo um risco potencial de doses subterapêuticas. Uma das soluções possíveis para isso seria o uso de infusão contínua, né, aqui pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 80 ml por minuto, associados com níveis potencialmente subterapêuticos da droga. E se a gente pensar os pacientes em choque séptico na sua fase aguda, principalmente nas 48 a 72 horas, apresentam, por vezes, um aumento no clearance de creatinina. Isso talvez possa interferir e possa explicar a limitada superioridade da droga. Eventualmente, ela é muito superior, mas esses problemas de desenho que não levam em consideração aspectos de PK/PD na comparação de diferentes drogas pode interferir. Talvez a solução para isso seja utilizá-la de uma maneira diferente. Aqui é um estudo comparando o uso intermitente versus administração contínua, em que mostra que a probabilidade de se obter o alvo farmacocinético da linezolida com o uso de infusão contínua é muito maior do que quando se utiliza uma estratégia de infusão intermitente. Então, na conclusão, a gente vê o que a gente pode recomendar, né? Mas vejam que não é uma decisão simples optar por uma droga ou por outra. Rapidamente, 3 ou 4 palavras sobre bacteremia. Essa revisão publicada no JAMA, agora em 2014, muito bem feita e muito ampla, tentou avaliar, entre outras coisas, no manejo da bacteremia por Staphylo aureus, qual era a terapia ótima para a bacteremia por MRSA. Encontrou estudos cuja qualidade era muito ruim, então a primeira conclusão que já deriva disso é que a gente precisa de novos estudos de alta qualidade
para ter uma resposta definitiva, e colocou que a vancomicina e a daptomicina são as únicas drogas aprovadas pela FDA para o tratamento de bacteremia, mas em algumas circunstâncias clínicas de falha terapêutica a gente pode optar por algumas outras alternativas. O uso da daptomicina é baseado fundamentalmente nesse estudo publicado em 2006, que mostrou que ela era pelo menos comparável à vancomicina, que era o standard of care, nas diferentes maneiras de analisar e nos diferentes subgrupos, com um potencial benefício maior, embora não estatisticamente significativo, no subgrupo de pacientes que tinham bacteremia por MRSA. Mas um uso potencial para uma alternativa à vancomicina, e aqui a daptomicina talvez se encaixe, é naqueles pacientes que têm concentrações inibitórias mínimas para vanco, naqueles patógenos que têm concentração inibitória mínima para vanco acima de 1. Então, nesse estudo, o que se viu foi que a probabilidade de sobrevivência dos pacientes que utilizaram daptomicina foi maior do que aqueles pacientes que utilizaram vanco, embora essa vanco tenha sido utilizada num regime não otimizado, baseado nas últimas recomendações. Mas, de qualquer maneira, é uma sugestão que, eventualmente, nesse subgrupo de paciente, a gente pode tentar pensar um pouquinho melhor a respeito. E outro aspecto, que aí tem a ver com fisiopatologia aplicada, mas que precisa de demonstração em estudos clínicos, obviamente, é a ação potencial maior da daptomicina no biofilme, em comparação com seus colegas aqui, linezolida, vanco, tigeciclina e outras drogas que podem ser utilizadas no tratamento das bacteremias por Staphylo aureus. Então, bom, quase concluindo, esse artigo oportunamente eu pude só copiar a recomendação dele, né? É o momento de substituir a vancomicina no tratamento das infecções por MRSA. Os autores aqui acham que não, e me parece que a gente discutiu bastante coisa aqui que mostra que não necessariamente. Então, a vancomicina permanece o standard of care para a maioria das infecções causadas por MRSA. O que mais que a gente tem? Bom, a gente tem outras drogas disponíveis, por exemplo, a tigeciclina, a telavancina, a ceftarolina, que são drogas mais recentes e cuja experiência clínica ainda é mais limitada, né? E as recomendações delas para uso, principalmente em paciente criticamente doente, elas ainda estão um pouco limitadas, e a tigeciclina com um potencial viés negativo aí para o uso em paciente crítico, pelo menos no cenário de tratamento de Staphylo aureus. No pipeline, para sair, ainda tem uma série de drogas em estudo, então, em comparação com as infecções por gram-negativos, a gente ainda tem um potencial bem positivo. Então, eu espero ter mostrado, de alguma maneira, para vocês que o desfecho dos pacientes com MRSA, aqui não é VAP, desculpa o erro, os pacientes com MRSA é pior e pode estar associados com a opção terapêutica que a gente adota. Os estudos que focam especificamente em MRSA não são não têm poder adequado e devem ser desenhados de uma maneira prospectiva agora para tentar demonstrar uma clara diferença, mas talvez a gente esteja olhando tudo da maneira errada, né? Talvez a gente tenha que ter uma visão um pouquinho diferente sobre o tratamento dos gram-positivos. Porque, a exemplo dos gram-negativos, em que a gente perdeu algumas drogas, e principalmente o carbapenêmico, mais recentemente, a gente vem perdendo o carbapenêmico, por um uso monótono e sem heterogeneidade, porque se prescrevia carbapenêmico para basicamente todo mundo, talvez, do ponto de vista ecológico, uma estratégia que se baseie em heterogeneidade de prescrição, né, em promover a heterogeneidade da prescrição, pudesse ser o melhor. Isso é tentar pensar um pouquinho fora da caixa. E, às vezes, pensar fora da caixa pode ser difícil. Mas, do ponto de vista de obter heterogeneidade, talvez, ao invés de discutir que todo paciente com PAV por MRSA tem que usar linezolida, a gente tenha que pensar em ser heterogêneo, em usar para pneumonia linezolida ou vancomicina ou alguma droga nova que demonstre, para bacteremia usar dapto ou vanco ou linezolida ou ceftarolina, porque os efeitos deletérios da terapia monótona com vancomicina a gente está vendo, que é o creep de Mick. A gente está vendo o aumento na resistência dos Staphylo aureus à vancomicina. Então, se a gente não variar um pouquinho o cardápio, a gente vai enjoar. As bactérias vão enjoar, no caso, e vão começar a resistir. Então,
pensem um pouquinho que em diferentes situações clínicas, tentar ajustar o tratamento a características do paciente e tornar a terapêutica o mais heterogênea possível pode ter um impacto ecológico benéfico, né? É uma maneira de pensar fora da caixa e de, talvez, pensar os próximos passos no manejo da terapia por gram-positivos nesse sentido. Muito obrigado. Right. Thank you very much, Tiago. That was a very nice presentation.